Olá, meus queridos alunos e alunas do ITQ. Tudo bem com vocês? Paz seja convosco. Que bom que podemos nos encontrar mais uma vez para a nossa aula de cidadania. E hoje nós vamos ver a política no Antigo Testamento. Vamos dar sequência a essa matéria e vamos falar sobre a política no Velho Testamento. Nesse capítulo nós vamos estudar a relação entre os atos de Deus e os eventos políticos narrados no Antigo Testamento, desde a criação até o período intertestamentário. O que é o período intertestamentário, pastor? É a transição do Velho para o Novo Testamento, mas já chegamos lá, tá bom? O nosso propósito era identificar a ação política de Deus na relação de poder, tanto a obediência com as instituições legais existentes, tanto como também na esfera espiritual e também na esfera física. Então, de forma concisa, nós podemos listar alguns exemplos em que o poder e religião caminharam com laços estreitados no decurso da história. Não tem como você separar a religião e a história na humanidade. Eu não estou falando apenas na questão do cristianismo, mas em toda a religião, em todo contexto religioso, secular, no mundo secular, vamos dizer assim, no mundo no todo, durante a história, não apenas no cristianismo, a política e a religião andaram juntas. Você pode ver isso, por exemplo, culturas tão antigas quanto a cultura no nosso caso, nossa matriz cristã judaica. Você pode ver isso também na Índia, no hinduísmo, ali mais oriental ali, mais no Oriente, quando você fala do budismo e outras tantas que se você olhar a questão histórica, você vai ver ali política e religião caminhando juntos, tá ok? Vamos lá. Primeiro a gente tem que ver o seguinte, no Antigo Testamento, quando você fala de religião e política, você vai ver ali uma figura de uma pessoa chamada Melquisedeque. Quem era Melquisedeque? Melquisedeque ele era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, onde Abraão ali, ele devolveu ali o seu dízimo, o dízimo daquilo que Deus lhe deu. Então você começa a ver ali, a figura de Melquisedeque, ele era rei de Salém e era sacerdote do Deus Altíssimo. E ele também é uma prefigura de Cristo. Então, se você começar a observar, nós precisamos observar e fazer esse link entre política e religião. Ok? Por exemplo, se você pegar no Egito, a disposição de Faraó em sujeitar-se a um estado de dependência em relação à orientação dada por José em face à revelação de Deus e sua subsequente ascensão de prisioneiro a governador do Egito. Você vai ver ali, quando você olha essa questão, política e religião, você vai ver, por exemplo, o fato interessantíssimo, José, filho de Jacó, que é Israel, quando ele desce para o Egito como escravo. Então, o próprio Deus conduziu ele para estar ali, permitiu essa condução, para que depois de 13 anos, um período difícil, um período de fome, José, depois desses 13 anos, como escravo, ele ascende ao trono como governador do Egito. De que maneira? De uma maneira espiritual, uma questão espiritual. Por quê? Porque Deus precisou interferir na história. E Deus automaticamente interferiu na política. Deus interferindo na política de uma maneira a preservar o seu povo. Quando José assume a cadeira, o governo do Egito, segundo diz o texto, que ele era a segunda pessoa em comando no Egito, apenas o trono de Faraó o diferenciava entre eles. E detalhe, na cultura egípcia, o Faraó ele prefigurava um Deus encarnado. Então você vê que essa relação entre política, religião e política é muito estreita, ela caminha no decurso da história, porque é um propósito de Deus. Quando você vai para Romanos, diz que toda autoridade foi dada por Deus. Vamos em frente? Vamos lá? Você vai ver ali também o enfrentamento entre Moisés e Faraó.
marcado por eventos miraculosos. Então você veja só que Deus interferindo numa questão de uma maneira sobrenatural, espiritual, religiosa, para que o povo dele fosse retirado do Egito. Então essa extensa pauta de assuntos rituais e legais tratados por Deus, com Moisés no Sinai, dando a ele sim a base de todo o sistema constitucional de Israel como nação independente. Então Deus, olha só, vamos fazer um link aqui. Jacó entra com a sua família no Egito por intermédio de José, Deus interferindo ali na nação do Egito para preservar o seu povo. Você vê posteriormente Deus, então depois de 430 anos, aquele povo escravo, Deus ouvindo o clamor do povo, Deus resolve retirá-los da escravidão do Egito depois de 430 anos. Então ali está uma nação dominante, uma família que entra 430 anos anteriormente como uma família patriarcal, e agora é um povo enorme dentro de uma nação dominante. E o povo de Deus, povo que Deus escolheu através de Abraão. Então Deus ele vem interferir novamente no contexto histórico, político da época, de uma maneira sobrenatural. Você vai ver o enfrentamento entre Moisés, após receber as orientações de Deus, ali quando pastoreava o rebanho do seu sogro, ali o encontro de Moisés com a sarça ardente, onde Deus falava do meio da sarça. Até ele chegar lá e através dos sinais das pragas ali, houve enfrentamento de Moisés primeiro com os sacerdotes do faraó, né, os sábios, os magos, que é contexto religioso, e então Deus interfere de tal maneira que no final o contexto político do Egito é movimentado. Uma nação sai de lá, entra com uma família patriarcal e sai como uma nação. Então nós precisamos refletir mais sobre esse assunto. E nós organizamos esse capítulo destacando aspectos importantes desde a criação até o período intertestamentário que nós já falamos no início. Vamos em frente, pessoal? Até aí tudo bem? Tá entendendo? Tá tranquilo? Ok? Vamos lá. Gênese de uma nação. Gênese de uma nação. O que é Gênese? O início de uma nação. Então, do patriarcado à federação de tribos. O que é isso, pastor? O início de uma nação. Quando Deus, vamos voltar um pouquinho na história, quando Deus chama então Abraão de uma das cidades da Caldeia, de Ur dos Caldeus, Deus chama ele e a partir dele Deus organiza uma grande nação. Você vai ver que então veio de Adão até Noé e posteriormente Deus então resolve escolher um povo e ele escolhe Abraão para esse propósito, né? Então Deus chama ele, começando ali agora o início, o Gênesis de uma nação. Por que Gênesis? O começo. Quando Deus fala assim, de ti farei uma grande nação. E diz ainda que todas as famílias da terra serão abençoadas através dessa semente de Abraão, e isso é uma outra questão que não trata nessa aula. Quem sabe a gente pode falar isso em uma outra matéria. E se eu tiver oportunidade, quero estar com vocês para juntos nós compartilhamos e aprendemos mais, ok? Então Deus, ele de uma das grandes cidades da época, de Ur dos Caldeus, ele chama quem? Abraão. E a partir dele organizar uma grande nação. Com a chamada de Abraão, entramos na dispensação patriarcal. Ou seja, a questão de patriarcas. O que é patriarcal? Patriarcado, né? Então Deus, ele vai formatar agora a questão para gerar então uma nação. Deus interferindo no curso da história, formando um povo para ele. Então Deus convoca um homem piedoso para sair de um sistema urbano, ele sabe o sistema urbano, para então, urbano e bem consolidado. Ur era uma cidade consolidada, né, para constituir uma nação começando por um sistema tribal nômade. Então Deus, olha como é que é. Ele pega um homem, escolhe ele, Abraão, tira de uma cidade, da sua casa, sua parentela, e fala assim, vai para a terra que eu te mostrarei. Então Deus tira ele de um sistema urbano consolidado e pega ele agora e ele começa a viver num sistema tribal nômade. Ainda existe esse sistema aí, quando você vai para o Oriente Médio, ainda existe esse sistema em muitos países ali do Oriente Médio.
tá bom? O início do patriarcado, né? Não é possível identificar uma política complexa no sistema patriarcal nômade, não tem uma política muito complexa, ela é patriarca. Né? Nesse caso, né, a autoridade, tanto civil como religiosa, era exercida pelo patriarca, e que os direitos e deveres variavam de acordo com o quê? Com a condição do indivíduo, condição financeira, o que ele tinha, o que não tinha, tinha a ver com a esposa, com o filho, com escravos, com concubinas, etc. Ou seja, a condição dele no clã. Dentro desse clã, desse formato tribal, né, nós vemos ali, não tem um sistema político ali e civil, né, religioso muito definido. Quem ditava as regras era o patriarca, o formador, o líder daquele clã. Né? Então você vê que aqui começa o patriarcado na questão desse sistema nômade tribal. E você ainda consegue, como eu disse, consegue ver isso no Oriente Médio. Se você vê alguns filmes aí, talvez você que goste de filmes, você consegue ver isso em livros, você consegue ver isso. Ainda perdura em muitos lugares esse sistema. Aí nós depois vamos entrar o quê? Do sistema tribal nômade, quando Deus chama Abraão, tirando ele dali, Deus depois vai dar uma transição do patriarcado para a federação. Aquilo que eu comentei com vocês um pouco antes agora, né? Da entrada da família de Jacó. Quem era Jacó? Era neto de Abraão, que Deus escolheu para formar ali um povo. Você vai ver no contexto bíblico, né? Quando a sua mãe, né? ela está com os 2 filhos no ventre, e Deus fala para ela que o maior serviria o menor. Aí você vê toda a história de Jacó, né? Seu irmão, a questão da bênção ali, da fuga de Jacó. Enfim, você vai permear nesses textos, você vai entender essa questão. Só que entenda, posteriormente, como nós falamos anterior um pouco, quando Jacó ele tem os seus filhos, tem ali José, e José ele tem um destaque muito grande, a questão dos sonhos que Deus dá para José, as revelações, né? O próprio Jacó guardando aquilo no coração, o ciúme dos irmãos. Você vai ver que dentro do sistema patriarcal ali, né, aquele clã, havia um problema, né, uma dissensão entre eles. Você vai ver que não importa o sistema político ou religioso, sempre há alguma dissensão por uma questão, enfim. Mas vamos em frente. Então, a traição dos irmãos de José o conduzem como escravo dentro do Egito. Ele entra como escravo, ele entra na casa de Potifar como escravo, mas ali Deus tendo um projeto. Entenda por que existe a questão da teologia política, porque Deus interfere no decurso da história segundo o seu querer, segundo o seu preceito, segundo o seu projeto. Então eles entram ali, posteriormente, os 13 anos que José passa ali como escravo de Potifar à prisão, da prisão até o governo do Egito. Foram 13 anos, e aí entra aquela questão dos 7 anos de prosperidade, 7 anos de escassez, Deus dando a José a sabedoria para gerenciar tudo isso, Deus interferindo no decurso da história. Ou seja, quando nós falamos de Deus, estamos falando da questão da política e da religião. Não podemos destacar, não podemos separar as duas coisas. Então, naquele contexto, quando vem os irmãos, José então se dá a conhecer, enfim, e chama toda a família, chama a sua família, o seu clã, o seu pai, né, aquela tribo, aquele sistema patriarcal nômade, e insere eles no contexto do Egito. Durante alguns anos, acredito que algumas décadas, tudo vai muito bem, mas com o passar do tempo o povo começa a crescer, e os faraós que se sucederam começam a entender agora que aquele povo, de uma cultura diferente, de uma religião diferente, estão interferindo na política, então eles agora começam a oprimir. Será que... Não sei, parece que acontece alguma coisa assim nos dias de hoje, não é não? O que você me diz? Vamos lá.
E então o povo agora deixa de ser um povo que chegou ali convidado, passa a ser um povo escravizado. Eles vão trabalhar, escravos, eles habitam vamos dizer assim, nos guetos, eles habitam e trabalham arduamente. E, enfim, depois de 430 anos, vem Deus interferir de novo na questão política, ou seja, a religião e a política andando juntos. E ali Deus interfere tirando o seu povo do Egito através de quem? De Moisés. E como que Deus interfere aí? Olha, veja bem a questão da religião, da política caminhando juntos. Deus precisa de alguém. Deus começa a trabalhar dele não quando ele chama Moisés lá no meio da sarça. Deus começa com o nascimento de Moisés. O que estava acontecendo ali? Estava acontecendo a morte de crianças. O faraó mandou matar as crianças até uma determinada idade. E o que a sua mãe, né, a sua mãe faz, né? Ela pega Moisés, ela sabe onde a filha de faraó toma banho. Moisés é uma criança bonita. Ela prepara um berço, betuma o berço, né, para que não entre água. E leva onde a filha de faraó tomava seu banho. Ela estava ali naquele local, ela frequentava aquele local, provavelmente um local separado, um local preparado, e ali é conduzido Moisés. E Moisés, então, é adotado pela filha de faraó. E o detalhe diz que Moisés só não poderia ser um faraó, mas ele era, então, o príncipe do Egito. Ele é criado ali pela filha e amamentado pela mãe. Ele continua tendo, eu acredito, naquele período, né, de amamentação, depois de parto, sendo orientado também nas questões com relação ao Deus de Israel. Então veja só, Moisés cresce, aí vem o advento, onde Moisés vê um judeu oprimindo um hebreu, e ali ele mata aquele homem, e aquele homem, depois de morto, enterrado na areia, quando Moisés e dois hebreus discutindo ali, ele vai interferir e eles então mostram o crime, né? O crime dele apareceu. E no sistema é o seguinte, matou, morria. Moisés faz o quê? Ele foge. Então, 40 anos como filho da filha de Faraó. Ele vai agora para as montanhas, se casa com a filha de Jetro, e durante 40 anos ele passa agora, depois desses 40 anos, ele passa como um pastor do rebanho do seu sogro. 80 anos, olha Deus interferindo aí, né? 40 anos uma geração, 40 anos mais uma geração, e ele volta então a convocação de Deus, ao mando de Deus para tirar o povo. Agora vai para o enfrentamento teológico, político, religioso com o faraó. Deus então lança as pragas ali através de Moisés, né? E aquele cajado, meu irmão, aquele cajado não era brincadeira não, hein? O cajadinho abençoado. E o cajado também, ele tem um símbolo de autoridade, né? Então tudo Deus, a questão, veja só, a questão teológica, a questão religiosa, política, não tem como separar. E ele tira então ali, através das mãos de Deus, o povo do Egito. E eles entraram como o quê? Como uma família, uma numerosa, mas uma família. Mas depois de 430 anos, sabe como que eles saem de lá? Eles saem como uma nação. Segundo o texto bíblico de Êxodo 12, 37 e 38, diz o seguinte, vou ler para você. Assim partiram os filhos de Israel de Ramassés para Sucote, cerca de 600 mil homens a pé, somente homens sem contar os meninos. E subiu também com eles muita mistura de gente. Êxodo 12, 37 e 38. Por que essa mistura de gente? Porque havia outras pessoas escravizadas de outros povos ali. E essas pessoas aproveitaram a oportunidade também para sair do Egito. Quando você fala de 600 mil homens a pé, nós estamos falando de cerca de 2 a 3 milhões de pessoas. Sabe o que é isso? 2 a 3 milhões de pessoas. É a população do Mato Grosso, nós estamos aqui no Mato Grosso, é quase a população do Mato Grosso inteira. Né? A população de uma cidade
uma mega cidade, 2 a 3 milhões de pessoas. Você sabe o que é isso? Essa peregrinação desse povo, né? Quando a gente lê o texto, a gente não observa muitas vezes o contexto cronológico. A gente acha assim, ó, saiu, já está na beira do mar, já abriu o mar, já passou, beleza, 10 minutinhos, fechou o mar. Não é assim. Então a coisa é muito mais complexa do que parece. Por isso que Deus sempre tem que estar interferindo. Então Moisés agora, tirando o povo, você conhece Êxodo, né? A perseguição do faraó, até a chegada do mar, aquele cajado, toca o mar se abre, o cajado já disse, é um símbolo de autoridade. E o mar abre, aquele povo passa, 2 milhões de pessoas a 3 passando por aquele mar aberto, em terra seca, fecha, depois de todo mundo passa, fecha, o exército faraó morre, olha a interferência de Deus mais uma vez aí, de uma maneira sobrenatural, e agora eles começam a sua peregrinação pelo deserto, que durou 40 anos. Não vou entrar no detalhe da questão por que durou, como durou, mas 40 anos estamos falando de mais uma geração, porque uma geração de determinada idade não entrou em Canaã ou não entrou na terra prometida. Então agora Moisés se levanta então realmente como uma figura de um grande líder, tendo sido ele chamado por Deus para intervir lá no Egito e conduzir o povo para Canaã. Então agora nessa caminhada, né, é a transição do patriarcado para a federação, porque ali é instituído as tribos, né? Ali Arão assume o sistema religioso como sacerdote, o sumo sacerdote, né? Sendo também auxiliar imediato de Abraão, né? Então no decorrer Deus vai colocando novas funções ali, né? Vão surgindo novas instituições são criadas, né? Então, quando Jetro encontra Moisés está ali julgando as questões do povo, né? Jetro dá a ele a ideia, se você ficar o dia inteiro, esse povo morre, você morre. Separa líderes de tantas e tantas pessoas, eles resolvam lá os assuntos menores, o que for maior, traga para você. Olha a implantação do sistema, político ali dentro, do contexto histórico ali da nação de Israel, né? Então surge ali o primeiro tribunal. E com isso também surgiu Josué e Caleb como as primeiras convocações para o serviço militar. Então cria-se ali um sistema teocrático de governo por Deus através da pessoa de Moisés, onde as leis são formatadas partindo dos 10 mandamentos, das tábuas da lei. A necessidade do culto, da implantação do culto, da implementação do culto, do sistema de fato religioso de fato agora, onde Arão ele é instituído como sumo sacerdote. Ali Deus dá a Moisés a questão do local religioso, né, da tenda da congregação, do altar de sacrifício, enfim, do tabernáculo, lugar